Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 6, que diz: Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Bom, queridos, aqui é um trecho daqueles que geralmente provocam em nós, né, um certo incômodo, né, uma certa angústia, porque é sempre ruim pensar, né, de que, infelizmente, alguns ramos secam, alguns ramos são jogados fora e, por fim, são queimados. Nunca é uma cena boa, né, querido? Porque o fogo é um símbolo de destruição. E a destruição em si é uma palavra que a gente gostaria que não houvesse, né? Mas, infelizmente, tem que haver. Por quê? Porque veja só, queridos, o que Deus pretende para o futuro de toda a existência? Deus pretende criar um mundo sem maldade, correto? Essa é a promessa de Apocalipse. Um mundo sem choro, sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento, sem engano, sem mentira, sem maldade alguma e sem morte. Agora, o que vai ser feito com a maldade que há no mundo? Se o objetivo é criar um mundo sem maldade, o que será feito com a maldade que há no mundo? Bom, será necessário eliminar a maldade. Para não haver mais maldade, ela tem que ser eliminada. Mas o que ocorrerá com aqueles seres humanos que conscientemente e obstinadamente não deixam a maldade? Pelo contrário, se empenham a viver a maldade. Ora, Deus tenta ao longo de toda a vida delas tirá-los dessa maldade, convencê-los do pecado, da justiça, do juízo, tenta mostrar a eles o caminho da vida. Mas se eles obstinadamente, persistentemente, continuam no caminho da maldade, o que fazer com essas pessoas? Ora, não há alternativa. Se você tem isso como objetivo, que é criar um mundo sem maldade, não há alternativa senão tirar esses, eliminá-los, jogá-los fora. Até porque é a escolha deles. Ora, se a pessoa decide seguir um caminho de morte, de gerar sofrimento, de ferir as pessoas e de ser uma pessoa perversa, essa é uma escolha da pessoa. E o que Deus vai fazer para livrar os outros desse ferimento, dessa perversidade que aquela pessoa quer cometer, Deus terá que eliminá-la, infelizmente. Por quê? Porque o mal não se perpetuará. Isso é algo que Deus não permitirá. O mal não se perpetuará. E quem aderir ao mal, porque o mal não vai se perpetuar, quem aderir ao mal não se perpetuará também. Em Mateus capítulo 3, o Evangelho nos diz, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará. Veja só, ele vai limpar. O que se faz quando chega e um local está sujo? Você tem que limpar. Né? Fazer o quê? Infelizmente, essa é a atitude correta. Tem que limpar. E recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha. Né? O que você faz com o lixo? O que você faz com aquilo que está causando sofrimento? Você vai ter que tirar. A pessoa que tem um câncer, que está consumindo ela, infelizmente, terá que ser feita uma cirurgia, cortado aquilo fora. É a obra de Deus. Veja, Deus não vai permitir que o mal continue gerando dano, sofrimento e morte. Não vai. Isso tem um tempo limite. Deus vai exterminar a maldade. Mateus 13, Jesus diz, assim como o joio, como o espinho, como aquilo que não produz nada e é mal, é juntado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo o que causa escândalo, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha. Já os justos
resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está bem claro, Deus nos dá a opção de escolher. Se nós decidirmos praticar a iniquidade e gerar maldade sobre maldade, Deus não tem outra alternativa. Porque quais são as alternativas? Deixar a maldade existir ou eliminar a maldade. Não existe um meio termo. Não há o que fazer. Então ele vai ter que eliminar a maldade. E é por isso que Jesus está nos dizendo o tempo todo ao longo desse capítulo a importância de permanecer, a importância de produzir os frutos de bondade, a importância de guardarmos o nosso coração para que o nosso coração não se esfrie, para que a gente perca de vista o objetivo da vida espiritual, que é crescer, que é amadurecer, que é florescer, que é produzir frutos de justiça, frutos de santidade. Continuarmos sendo pessoas cada vez mais amorosas, pessoas cada vez mais pacíficas, pessoas cada vez mais bondosas. Temos que ir nessa direção e não nos desviarmos, como acontece. 1 João capítulo 2, por exemplo, nos diz: eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Veja essa palavra permanecer, sempre repetida. Teriam permanecido conosco, mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Então, aqueles que se perdem no caminho. Por quê? Acaba sendo atraído pela desonestidade, atraído por valores e coisas enganosas, e a pessoa abandona. Né? Porque o objetivo dela não é Cristo. Ela está ali porque quer se parecer melhor que todo mundo, né? Porque muitas pessoas vão para qualquer tipo de religião para dizer que são melhores que os outros, são mais que os outros, né? Só para exercer arrogância. Mas muitos desses não permanecem. Por quê? Porque não estão conectados, no caso aqui, a Cristo. Quem não está conectado a Cristo, queridos, a pessoa está ali de fachada, fala, Deus é tudo para mim, Ele é o meu Senhor, mas é só de fachada. Se isso for só de fachada, isso não dura, isso não vai perseverar. Por isso que Jesus fala sobre permanecer, sobre perseverar. Porque muitos não perseveram, se afastam ao longo do caminho, atraídos por 1001 coisas. Agora, quem ama de verdade o Evangelho e essa mensagem que nos ensina a sermos pessoas amorosas, sermos pessoas boas, sermos pessoas da paz, quem ama esse Evangelho de verdade, não o troca por nada, não o negocia. Passe o que for, se ofereça o que for, atravesse a dor, o sofrimento, o que for, essa pessoa não abandona Deus. Não abandona a verdade, porque já sabe que é verdade. Eu vou trocar a verdade pelo quê? Ora, a única opção que há, a verdade, é mentira. E eu vou viver uma mentira para quê? A verdade é que Deus é bom, a verdade é que Deus nos ama, a verdade é que Deus nos criou e nos levará para junto de si. Essa é a verdade máxima do universo. Ele nos criou, Ele nos ama, Ele nos quer para si. Então, eu vou permanecer nisso para sempre. Permaneçamos também, queridos. E aqueles que não querem, rejeitam e detestam o caminho da bondade, do amor e da paz, essas pessoas, elas estão se desconectando da fonte da vida. Se desconecta da videira. Ora, e o galho desconectado da videira, da árvore, o que acontece? Seca. E secando, ficando ali apodrecendo, o que você faz com um galho seco que só está ali sujando? Infelizmente, você vai ter que recolhê-lo e lançá-lo fora. Então, queridos, que a gente permaneça nesse caminho até o fim. Que a gente se fortaleça cada vez mais para sempre ir produzindo frutos de justiça. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.